Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é sobre transformação de expoente de uma notação científica, mas nós vamos começar fazendo uma retomada sobre a representação de um número muito grande ou muito pequeno em forma de notação científica. Então, vamos lá. O primeiro exemplo é para a gente transformar números grandes em notação científica. Nós temos aí como exemplo um número aqui, 126.000. Eu vou explicar de uma outra maneira, porque eu tinha explicado no vídeo anterior, para a gente, quando a gente vai fazer a notação científica de um número muito grande, para vocês andarem com a vírgula que está atrás do número, porque o número é inteiro, lá para frente, né? Então, eu ando uma casa, 2, 3, 4, 5. Então, a vírgula vai vir aqui, o número passa a ser 1,26. E aí, eu vou escrever vezes, base 10, e como eu andei 5 casas, eu vou colocar o expoente 5. Mas para vocês entenderem um pouquinho mais, eu vou explicar de uma outra forma. Vamos lá. Se eu andei 5 casas com a vírgula, para chegar aqui, ó, deixar apenas um número como parte inteira, que é o número 1, e o restante depois da vírgula, o 26, então logo eu vou ver que eu tô pegando esse número aqui, ó, e transformando ele em número menor. Por isso que eu coloquei uma flechinha aqui, ó, para baixo. O que significa essa flechinha para baixo? Que o número agora ficou menor. Então, o que a gente faz? Quando a parte aqui, ó, do coeficiente, que é essa parte aqui que a gente escreveu 1,26, ele diminui, o número lá do expoente da base 10, ele aumenta. Tá vendo a flechinha aqui subindo para cima? Então, se ele aumenta, sempre o expoente será positivo, porque eu começo a contar a partir do 1. Então, vamos lá, eu andei lá, uma casa, 2, 3, 4, 5, então eu sei que esse 5 tem que ser um número quê? Expoente positivo. Vamos dar uma olhada no item B para ver se a gente entendeu, ó. De novo, tá vendo? O número aqui, ó, ele é um número inteiro, então a vírgula tá atrás do número. E eu vou ter que colocar o quê? A vírgula aqui entre 3 e o 4. Então, eu vou andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, logo nós aprendemos que nós vamos colocar 3,4. Vamos lá, então. O 3,4 é um número menor do que essa representação. Por isso que eu coloquei a seta para baixo. Então, se eu coloquei a seta para baixo, o expoente ele vai o quê? Aumentar. Por isso que o expoente será positivo. Quantas casas eu andei? Não foram 6 para chegar aqui? Então, vai passar o expoente 6 positivos. Vamos dar uma olhada no próximo aí, que a gente vai falar sobre notação científica, mas agora de número pequeno. Então, vamos lá. O número 0,000125 é um número muito pequeno. Então, logo, a gente aprendeu que a gente vai andar com a vírgula, deslocando a vírgula para o lado direito, até chegar aqui no 1,25. Então, a gente vai andar uma casa, 2, 3, 4 casas. E ele vai passar a ser 1,25. Dá uma olhadinha aqui, esse número aqui era muito pequeno, mas 1,25 é um número maior do que esse, então por isso a flecha ele tá para cima, ó. O número é maior. Então, quando o número aumenta, a gente diz que o expoente da base 10 diminui, logo por isso que o expoente é negativo. Mas quanto ele será negativo? Quantas casas eu andar com a vírgula até chegar aqui no 1. Então, nós vamos mandar 1, 2, 3, 4, vai ficar 1,25 vezes 10 ao expoente menos 4. Vamos dar uma olhada no próximo exemplo. De novo, o número é pequeno, eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3 casas, então vai ficar 6,7. O número aumentou, o expoente diminui. Então, logo, se eu andei 3 casas, o expoente passa a ser o número menos 3. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso assunto, que é transformar expoentes de notação científica. Como é que a gente faz isso? Eu coloquei um exemplo aqui para a gente transformar a notação 2,17 vezes 10 elevado à sétima potência. Eu quero mudar esse expoente 7 para expoente 8. Então, como é que a gente vai fazer aquele caso da flechinha que vai nos ajudar bastante? Eu escrevi aqui o número de novo, ó, 3,17 vezes 10 elevado à sétima. Preste atenção que eu tenho o expoente 7 e quero transformar para expoente 8.
Então, logo esse expoente aqui, 7, ele tem que passar para 8. Então, logo o expoente aumenta. Então, se o expoente aumentar, o número aqui da frente vai ter que diminuir. Então, vamos lá. Mas eu aumentei quanto no expoente? De 7 para 8, eu aumentei 1. Então, logo, eu vou diminuir nesse número aqui da frente apenas uma casa. Ou seja, eu vou andar com a vírgula uma casa para o lado esquerdo. Então, ele era 2,17, a vírgula estava aqui. Eu ando uma casa para o lado esquerdo, ele vai ficar 0,217. E aí, o expoente passa a ser 10 elevado à oitava. Preste atenção que você vai falar para mim assim, mas professora, 0,217 vezes 10 elevado à oitava não é notação científica, porque eu não posso colocar 0, nesse caso aqui, nós estamos falando o quê? De transformação da notação científica em outro expoente. Então, para eu transformar num expoente maior, o número aqui ele vai ter que diminuir. Por isso que eu vou ter que andar o quê? O expoente aumentou um número, eu ando um número com a vírgula para o lado esquerdo. Vamos ver se a gente está entendendo e vamos falar de um outro exemplo, então. O item B. Transformar 2,17 vezes 10 à sétima em expoente 6. Então, vamos lá. Eu tinha o expoente 7, quero transformar para expoente 6. Então, logo eu vou diminuir o expoente, por isso que a flecha está para baixo. Mas quanto eu diminuí? De 7 para 6, eu diminui 1. Então, logo, o que significa? Que lá na frente eu vou aumentar, é sempre o inverso. Se eu diminuir o expoente, eu aumento lá no coeficiente. Então, logo, eu tenho lá uma casa, um número antes da vírgula, eu vou andar 1 para o lado direito, para o número ficar o quê? Maior. Então, vai ficar 21,7 vezes 10 elevado à sexta. Outro exemplo, nós vamos transformar 1,17 vezes 10 à sétima em expoente 5. Então, olha aqui, ó, o expoente era 7 e eu vou passar para 5. Então, logo o expoente vai diminuir. Mas quantas casas ele diminuiu? 2, né, professora? 7 tira 5, 2. Então, significa que eu vou andar com a vírgula 2 casas para o lado direito, que se o expoente diminuiu, o número aumenta. Então, ele passa de 1,17 para 117. Então, para transformar em expoente 5, vai ficar 117 vezes 10 à quinta. Gente, eu vou parar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Vou deixar uns exercícios aí no Google Forms para vocês resolverem. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo via WhatsApp. Obrigada, até mais!